Eu vou ter que sair das vezes, porque minha mãe vai trabalhar. Mas se vocês quiserem tomar um cafezinho aqui antes de ir, tá? E a gente já está finalizando isso. Quem vai perguntar? Eu pergunto para Eliane. Eliane, tem uma pergunta, Eliane. Pode fazer. Não é uma pergunta, não. Não é nem uma pergunta, não. Estou criando coragem para falar aqui. Porque eu até me emocionei na hora que ela contou a história dela. Eu me identifiquei demais com a história do primeiro emprego. Aí eu sou sensível. Não tem problema chorar, não. As emoções também. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. E deixou minha mãe com 29 anos, criando 4 filhos. Minha mãe sempre foi e é muito guerreira. E ela criou a gente com muita garra. E eu, desde criancinha, nos meus 4 anos de idade, eu já lembro de estar ajudando minha mãe em tudo. E aos 10 anos de idade, eu já sofria muito bullying na escola das meninas. Eu era muito tímida, eu sofria calada. Tem até pessoas que estudaram comigo aqui que devem lembrar o quanto eu era tímida. Mas aos 10 anos de idade eu montei meu primeiro comércio, que era uma barraca na porta da minha casa. E eu comecei a vender de tudo. Geladinho, pipoca, bala, doce, abacate que tinha na minha casa, manga. E meu sonho era ser secretária. Mas eu estudava muito para ser professora, para realizar o sonho da minha mãe e do meu pai. Eu estudava demais e trabalhava durante o dia. E quando eu fiz 15 anos, eu fui procurar meu primeiro emprego, mas ninguém me dava emprego, porque eu era muito magrinha, muito pequenina. E eu sabia do meu potencial. E eu vinha aqui no centro procurar, e eu via aquelas filas de gente assim para fazer entrevista para secretária. E eu pensava, e eu via lá o que é que eles pediam, eu falava assim, nossa, nunca vou conseguir ser secretária. Aí um dia eu resolvi, e eu me arrisquei e entrei na fila, que tinha várias moças, todas bonitas, com diploma na mão lá, para ser secretária. E eu falei, Deus falou para mim estar aqui e eu vou ficar aqui nessa fila, quem sabe, né? E eu fiquei na fila, e era até aqui na rua Espírito Santo, 242, e eu não tinha experiência nenhuma como secretária. Eu dava aula particular na minha casa, eu era muito estudiosa, eu era mais inteligente da minha sala, mas eu falei assim, quem sabe, né? Nem que seja de brincadeira, eu vou fingir que leva um jeito. Aí eu fiquei na fila. E eu lembro que as moças que estavam todas mais velhas que eu falavam assim, menina, o que você está fazendo aqui? Você tem datilografia? Eu falava assim, eu tenho. Mas eu não tinha, gente, eu nunca tinha pegado uma máquina, nem dinheiro para comprar. Mas eu fiquei na fila. E na hora que fizemos a inscrição, e nesse dia eu tinha ido toda arrumada de salto, maquiada, que eu tinha mania de me vestir como adulta, mesmo eu tendo só 15 anos. E aí entrei para fazer o teste. Eu fui tão cara de pau, porque eu nunca tinha pegado uma máquina. E aí eu vi as moças todas iam lá fazer o teste e sair, e na hora que eu fui diante daquela máquina, eu catei, bati o texto lá, devagar, eu acho que eu fui a pior de todas, e dispensou e foi para casa. Aí no outro dia, 24 horas depois, eu recebi um telefonema, e me chamaram dessa empresa de contabilidade, e era o Dr. Vicente, e ele falou para mim, ele tinha 58 anos na época, eu lembro dele até hoje, eu até tremo de pensar. Ele falou assim, menina, eu sei que você não tem experiência, eu sei que você não sabe nem datilografar, mas eu vou te dar uma chance. Você vai ser assistente da Glória, que é a que ele escolheu para ser secretária. E eu virei assistente dela. E ela começou a me ensinar, e no meu primeiro salário, eu paguei um curso lá na JASC, e fiz datilografia. Eu fiz tão bem o curso que eu fui uma das primeiras a tirar o diploma, sabe? E eu fui tão bem que aí eu consegui virar secretária. Não é Angelita, mas agora eu sou conhecida como Angel. Porque aí outra coisa que eu queria era ser modelo, eu consegui. Só que aí eu conheci meu marido, meu primeiro namorado, e eu resolvi casar, virar dona de casa e tudo. Aí tive meus 2 filhos maravilhosos, mas aí aos 30 anos eu voltei a desfilar e virei sócia de uma agência de modelos e eu estou nessa área até hoje, nunca mais parei. Eu queria agradecer a Rosinha que fez isso para mim. Dança demais!
emocionadas com as histórias compartilhadas, com a poesia. Cadê que escreveu a poesia? Que ela saiu agora. E agradecidas pela Eliane estar aqui mais uma vez. Eu já ouvi a Eliane falar em mais de uma ocasião. Ela é sempre essa mulher inspiradora, né? Que nos ilumina aí com o seu repertório de vida, com a sua trajetória, com o trabalho incrível do IBPE. E eu queria dizer para cada um de vocês que a gente continua aqui, com um espaço aberto de trocas. Não deve estar achando estranho eu ter usado essa mulher aqui, eu quero minha mãe lá dentro. Helena, Michele, somos mãe e filha, presidente e vice-presidente da Rede Humanidade. Nossa equipe está aqui, Paulo Chacon, nossa coordenadora técnica. Dá um oi, Paulo. Brenda, nossa TI, Brenda. Aqui, Jéssica, nossa coordenadora de projetos. Aline, responsável pelos atendimentos. Aqui. Ali, ó, com as tinhas na mão. Tem um bocado de gente que não está aqui hoje, nosso time de professores incríveis, que não vem. A gente queria terminar com uma mensagem ali, ele falou de propósito. E a gente tem um símbolo da rede, que é o símbolo do infinito. Vocês estão vendo aqui na camisa, vocês viram na nossa apresentação. Está aqui nessa tatuagem do meu curso também. A gente fala que a nossa vida é finita, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. E com esse pouco que a gente compartilhou aqui, a gente já tem tantos legados sendo perpetuados através das histórias de vocês. Então, que fique essa mensagem de encerramento e o nosso agradecimento pela participação de vocês.